essa referência. Filhos da promessa. Amém. Eu louvo ao Senhor por isso. Filhos da promessa, herdeiros do céu, porque nós somos obedientes. Nós procuramos obedecer. Nós procuramos caminhar conforme a vontade dele. E é por isso que nós temos um lugar no céu. Tarcísio ele colocava, ele tinha uma noção durante o momento de louvor, durante a oração dele, em relação à cruz. Que a cruz conectava dois caminhos, né, que tinha um abismo, mas era a cruz. É que ela fazia, levava, nos levava, né, até o outro lado. E ela dizia, eles falavam que a cruz tinha uma qualidade que fazia entre nós. Amadurecia. A palavra que o Senhor me dava não era amadurecer, mas pode ser um sinônimo disso. A nossa cruz, ela nos aperfeiçoa, ela nos torna melhores cristãos, ou ela vai nos levar justamente a sermos cristãos o mais próximo daquilo que o Senhor deseja que nós sejamos, né? Que nós estejamos. E no momento que eu estava com o Senhor, ele me dava uma visualização que eram duas mãos modelando a argila. Era o Senhor mesmo que ia modelando, e o discernimento que eu tive era que nós éramos essa argila e era o Senhor que estava modelando. Nós, os seus discípulos, os seus seguidores, era o próprio Senhor que vinha dando forma a cada um de nós. Amém? A palavra que nós vamos meditar nessa noite, segundo o Evangelho de São Lucas, no capítulo 14, e diz assim: quem não carrega a sua cruz e me segue, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a cruz e me segue, não pode ser o meu discípulo. E quando eu estava aqui, né, enquanto meus irmãos recebíamos, né, a mim e a Cristina, o Senhor colocou uma outra coisa assim no meu coração. Quem tem uma cruz aqui nessa noite? Quem é que está carregando uma cruz? Cada um de nós. Mais até, né, que a cruz física, que é essa que nos representa como cristãos, né, que acreditamos que ali essa cruz representa o Cristo ressuscitado, aquele que venceu a morte. Nós temos muitas cruzes em nossas vidas, né? São muitos desafios, mas ainda assim, será que nós vamos abandonar a nossa cruz? Será que nós podemos? Será que nós devemos abandonar as nossas cruzes? Porque até mesmo as nossas cruzes foram a nós confiadas pelo Senhor. Vocês já pensaram nisso? Às vezes a gente pode pensar assim: por que, Senhor, está acontecendo isso comigo? Por quê? Por quê? Mas talvez a nossa cruz tenha sido confiada pelo próprio Senhor a nós. E aí, nesse tema, já duas palavras, duas expressões me chamaram a atenção, que é carregar a cruz e ser discípulo. Em todo o tema, isso aqui, carregar a cruz e ser discípulo. E lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 23, diz assim, que Jesus, ele já chamava a atenção, né, de nós, já chamava a atenção do Senhor a nosso respeito nesse sentido. Ele diz assim: se carregar a nossa cruz. Olha só, gente, se nós quisermos segui-lo, nós precisamos carregar a nossa cruz, porque através dela, olha só o que o Senhor fala, é que somos transformados em nosso caráter.
Através da nossa cruz é que o nosso caráter ele é transformado, ele é modelado, ele vem a ser modificado. A cruz, a princípio, lá nos tempos de Jesus, a cruz era um lugar de quê? De maldição. Eram os bandidos, os piores criminosos, que eram crucificados. Então, só que a partir de Jesus, a cruz passou a ter uma outra simbologia. Ela passou a representar salvação. É através da cruz, foi através dela que o Senhor se elevou aos céus, porque ele precisava passar pela cruz. E mostra para nós que ele venceu a morte e morte de cruz. A salvação, ela também, a nossa salvação, também tem esse viés. Nós precisamos passar, atravessá-la. Então, para o cristão, para nós cristãos, tomar a nossa cruz precisa ser uma opção de vida. Nós precisamos sim ter consciência, nós precisamos ter essa consciência como cristão de que podemos passar pelo Calvário. O cristão, ele não podemos negar aquilo que ele viveu. É preciso também passar pelo Calvário para conseguirmos a nossa redenção, para purgarmos, os nossos pecados. Ele não tinha pecado, ele foi o único que não tinha pecado, mas nós, às vezes, precisamos. Então, aquele membro da família, aquele colega de trabalho, aquele vizinho, diz: por que me persegues? Talvez ele seja a nossa cruz, talvez seja necessário estar com ele, para que nós nos melhoremos. Na palavra, diz assim: no mundo havereis de ter aflições. E eu só quero só esse trecho. No mundo havereis de ter aflições. E aí lá em Lucas, esse aqui está no Evangelho de São João, mas no Evangelho de São Lucas diz assim: sereis presos e perseguidos, sereis odiados por todos por causa do meu nome. Quando eu falava um pouquinho antes que para nós cristãos, tomar a nossa cruz precisa ser uma opção. É preciso que nós saibamos que isso pode, por optar por Jesus, nós seremos perseguidos, nós seremos caluniados. Quem, em sua sã consciência, opta por isso, escolhe, decide: eu quero ser perseguido, eu quero ser caluniado. E aí o Senhor colocava no meu coração que hoje, nessa noite, para que nós possamos tomar essa decisão por Ele, mesmo discípulo é um aprendiz, é aquele que está aberto aos ensinamentos de alguém. E aqui a gente está falando, não é de alguém qualquer, a gente está falando do nosso mestre, do Senhor Jesus, aquele que deu a vida por nós. Então, ser discípulo, sim, é ser submisso. Ser discípulo é ter aquele desejo de ser como Ele. Ser discípulo de Jesus é ser um seguidor. E ela vinha mais à frente, já mergulhado no que, se eu realmente desejava ser aquilo, passar por aquelas situações todas que eu poderia, que eu nem sabia, que eu não sei o que é que está por vir. E aí eu também entrei num dilema entre ser discípulo e ser seguidor, que apesar de serem sinônimos, não são. Discípulo é um e seguidor é outro. Mas eu vou falar um pouquinho isso lá na frente, que eu me lembrava de uma música. A gente não vai cantar não, se preocupa não. Não, eu vou cantar, né? É você, né? Não vai tocar. Você acha que eu ia lembrar vocês disso aí? Forma nenhuma, tanto tempo sem pregar aqui. E é uma música de Adriana,
E essa música marcou a mim, marcou a Cristina, que está ali, na minha primeira paróquia, na minha primeira missão, como servo de Deus, como membro da Renovação Carismática Católica, como discípulo do Senhor. E ela dizia assim, só um verso, assim, uma estrofe, diz assim: aonde mandar eu irei, teu amor eu não posso ocultar, quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador. E aí, a gente cantava essa música e precisa ter cuidado ao proclamar aonde mandar eu irei, e vai sem questionar. E aí de vez em quando a gente que gosta muito dessa música, de vez em quando a gente se pega em casa cantando, a gente diz assim, falei, agora já falei, você já sabe, tu que moras em nosso coração. A gente fica pedindo assim, eu disse que aonde mandares eu irei, mas eu digo, escolhe um lugar bonzinho para poder ir. Mas isso não é ser discípulo. Isso não é ser discípulo. Tanto que o Senhor estava em Jerusalém e já as pessoas sabiam, né, de todos os milagres, todos os prodígios que ele realizava, né, curando, tirando demônios do corpo, expulsando demônios do corpo. E aí tinha aquela multidão que o seguia. Mas o seguia não por ele ser Deus, mas o seguia porque desejava ter uma bênção, desejava receber uma graça, necessitava de uma graça, queria se livrar da cruz. Eu não suporto mais, Senhor. E aí caminhava atrás, porque não só de pão vive o homem. Aquelas pessoas, elas estavam desejando uma casa, nós desejamos um emprego, nós desejamos a restauração da saúde, a união, a harmonia em nossos lares. Muitas vezes, muitos de nós, isso é lícito, buscar ao Senhor por desejar se livrar dessas cruzes. Quando o Senhor diz, o meu discípulo não é aquele que carrega a cruz, que não carrega a cruz e me segue. Isso aí é um seguidor. Discípulo é aquele que aceita, que sabe o que está por vir. Imagina o que está por vir e ainda assim se permanece fiel. Não abandona o barco. É ter a coragem de se desposar do seu cotidiano, dos seus desejos, das suas certezas, das nossas vaidades. Isso é ser discípulo de Jesus. É se esforçar com a maior das nossas forças para que mudemos as nossas ações, o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de viver, a nossa conduta. Isso é ser discípulo de Deus. E aí eu encontrei uma frase assim interessante, que diz assim: o discípulo não se senta apenas aos pés do mestre e aprende com ele. Não é aquele que está lá. Ele, na verdade, se compromete com o ensino do mestre. O discípulo, ele não se contenta, está ali com o Senhor aos pés dele, contemplando, ouvindo, vendo, se deliciando, porque é assim que a gente fica aos pés do Senhor, não é verdade? Mas ele não se contenta, não é só isso, Senhor, não é só isso. Eu preciso me comprometer. E aí me fazia lembrar, quando eu estava preparando esse estudo, essa reflexão, na época de escola, tinha um professor, e ele fazia uma referência assim,
para a gente que ficou muito forte comigo. Todo mundo conhece aquele. Nos Estados Unidos é muito comum, mas a gente consome também ovos com bacon no sanduíche, não é? No hambúrguer. Geralmente eu gosto muito de bacon, às vezes em casa. Pronto, ovos com bacon, todo mundo sabe o que é essa comida. A gente prepara essa iguaria. Beleza. Quem é que fornece os ovos? Oi? A galinha, mas não é pegadinha não, é sério. A galinha. E o bacon? Quem é que fornece o bacon? O porco, pronto. O pessoal está meio assim, achando que dá sua pronta de vez em quando, mas não. Os ovos são fornecidos pela galinha e o bacon é fornecido pelo porco. E aí, no preparo dessa comida, dos ovos com bacon, o que acontece? O que é a galinha e o que é... E o que acontece com o porco? Quando ele ouve, hoje à noite tem ovos com bacon, ou pela manhã, já vi esse café da manhã, ovos com bacon, o que acontece com o porco? Ele foge, porque para ele fornecer o bacon, ele tem que morrer. Então a galinha, para essa refeição, ovos com bacon, ela está apenas envolvida no processo, porque ela permanece intacta. Ela põe os ovos, o camarada leva e ela está inteira. O porco está comprometido. O discípulo de Jesus precisa ser como o porco, estar comprometido com o processo. Nós aqui, o Senhor pede isso para que nós hajamos como os porcos nessa comida, ovos com bacon, só nessa. Sermos comprometidos com Ele. Isso é assumir a nossa cruz e permanecer na direção do Senhor, no caminho que Ele aponta para nós. É isso que o Senhor deseja para nós. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Olha quanto forte. Não ser digno do Senhor. E eu vou convidá-los agora, meus amigos, para fazermos a leitura desse Evangelho lá em São Lucas. Tirar só minha ferramenta. O segundo Lucas. Muito povo acompanhava Jesus. Voltando-se, disse-lhes: se alguém vem a mim e não odeia seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não carrega a sua cruz e me segue, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Observe esses dois discípulos duas vezes. Quem não odeia seu pai, sua mãe, a sua família, quem não abre mão da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e me segue, não pode ser meu discípulo. E no versículo 28 ele ainda fala: quem de vós querem fazer uma construção, antes não se senta para calcular os gastos que são necessários, a fim de ver se tem com que acabá-la. No projeto, ao iniciarmos um projeto, qualquer um de nós, de uma casa, para comprar um automóvel, uma faculdade, um casamento, antes, será que a gente não para, sempre calcula como vai ser, como pode ser, não estabelece quanto é que eu ganho, quanto é que eu posso gastar, quanto é que eu posso erguer, né, qual é a minha força necessária? Qualquer um. E é isso que o Senhor está lembrando aqui para nós, que nós precisamos ter a certeza do quanto seremos perseguidos.
do quanto seremos humilhados por causa dele. E aí ele diz: porque muitos, o Senhor, através de Moisés, retirou o povo que era cativo lá no Egito, e eles atravessaram o deserto. Todos chegaram, muitos ficaram pelo caminho porque não estavam preparados, porque eram apenas seguidores, eles não eram discípulos. Eles me tiraram de lá, pelo menos lá eu tinha comida, eu tinha água, eu tinha abrigo, para ficar aqui no deserto. E muitas vezes nós não aguentamos a jornada, a cruz da nossa jornada, da nossa caminhada, e ficamos à beira do caminho. O Senhor nos fala, Ele vem nos lembrar que se de fato nós desejamos ser um discípulo, se verdadeiramente nós não podemos abandonar as nossas cruzes, né? E ele vai seguindo ainda aqui nesse evangelho, e lá no versículo 34, ele diz assim: o sal é uma coisa boa, mas se ele perder o seu sabor, com que o recuperará? Não servirá nem para a terra, nem para adubo, mas será lançado fora. Olha quão forte o Senhor vem falar para nós. O sal, se ele perder o sabor, ele não serve para nada. Um servo que é apenas seguidor, o Senhor está dizendo aqui, não serve. Ele quer que os teus filhos, além de seguidores, sejam discípulos, que realizem a vontade dele, que façam aquilo que ele nos ofereceu. É isso que o Senhor quer para cada um de nós. Nós sejamos de fato seus discípulos, que nós ouçamos a tua palavra, que acolhamos em nosso coração, que não fujamos. E é por isso que Ele vai nos dar nessa noite a coragem necessária para permanecer junto a Ele, para não abandonarmos a nossa cruz, para que com ela nós alcancemos o outro lado do precipício. Sem ela, sem permitir que a nossa cruz seja, que nós sejamos modelados pelas próprias mãos do Senhor por conta da nossa cruz, nós não alcançaremos o outro lado do precipício. E na palavra é interessante, só para os irmãos assim, que gostam dessa referência, ele diz por três vezes: não será o meu discípulo. Em 3 momentos ele diz que não será. Jesus, ele repete essa expressão: não pode ser o meu discípulo. Isso tem a ver justamente com todas as nossas questões de hoje. Essa decisão de Jesus, essa decisão de ser discípulo de Jesus, porque cabe a nós se decidirmos por Ele. Será que nós vamos ter força, ter coragem de abandonar a família por causa dele? Eu lembro de uma vez uma irmã, ela é madrinha de nossas filhas, e ela fazia uma crítica à minha caminhada por conta do meu ativismo. Apaixonado por Jesus, você quer abraçar tudo, e a gente sabe que a messe é grande, e apaixonado por Jesus. Quando um levanta a mão, um aceita a missão, o serviço, a entrega, todos os olhares se voltam para aquele um. Não tem mais ninguém na igreja, não tem mais ninguém na paróquia, tudo. E eu tinha isso. Então eu participei de vários movimentos por conta disso. E ela fazia essa crítica, disse assim: Davidson, eu lembro uma vez de
férias, nós de férias, estamos visitando, e aí fazendo essa partilha, eu disse, mas Tarso, você cuidado, porque o teu chamado é a família. E eu nunca enxerguei dessa forma. E ela falou, eu calei, e a gente vai pensando. O meu chamado, sim, eu tenho certeza, a minha vocação é a família. Mas quem me deu a família? A minha família. E quem me deu o meu trabalho? E quem me deu as minhas filhas? E quem me deu a vida? Nós precisamos dar prioridade a Jesus. Para que você abandone a sua família, que você dê as costas, não é isso. Mas nós precisamos tratar Jesus prioritariamente. Senhor, não, eu vou estudar, a gente não procura nenhum outro grupo no outro horário, no outro dia, não. Porque só existe aquele grupo no horário da escola, aí eu não posso ir. E aí a gente não vou para a missa hoje, que eu vou estudar, porque amanhã tem prova, segunda-feira tem a prova, e a gente tem missa no sábado, né, sábado à noite, que já tem um rito dominical, a gente pode participar. A gente tem missa de manhã, a gente tem missa à noite. Não, a gente não vai porque na segunda a gente... Então a gente não prioriza Jesus. E é isso que o Senhor vem falar para nós. Quem é que quer ser meu seguidor? E não, olha, abandona a tua cruz e diz que é meu seguidor, é falso. Então é preciso que nós tomemos cuidado com aquilo que nós proclamamos. É preciso pedir sim a graça de nos mantermos fiéis a Ele, de priorizar sim. Ser discípulo de Jesus é ter coragem para renunciar. Coragem para renunciar à família, coragem para renunciar aos interesses pessoais. Quarta-feira tem futebol no Campeonato Brasileiro. Aí eu não vou para o grupo não, aqui a gente tem só, é segunda-feira, né, o grupo. Aí quarta-feira tem grupos que se reúnem quarta-feira à tarde, e aí o irmão ou a irmã não assiste, não vem para o grupo porque está lá assistindo. Mas às vezes a gente não vem para o grupo porque a gente está assistindo uma série, tem um telejornal, tem um jogo. É preciso renunciar aos interesses pessoais. Buscar primeiro as coisas do alto. É preciso que Jesus seja prioridade em nossas vidas. E eu não compreendia muito quando eu recebi esse tema, se o que é que o Senhor quer falar. Já não estava caminhando no grupo. E aí geralmente a gente pergunta, teve alguma moção para poder dar um direcionamento. E eu não fiz isso. E Senhor, e Ele lembrava a mim também. O fato de me priorizar, você não está abandonando os seus. Cuida das minhas coisas, que eu cuidarei das tuas. A quem mais nós poderíamos confiar a nossa família, a nossa saúde, o nosso trabalho, senão a Ele, o autor da vida, o autor de tudo? Não temamos, não tenhamos medo, não tenhamos receio em sair para a missão. Eu lembrava ontem na escola, e uma palavra que estava martelando em minha cabeça, e eu estou sendo até meio repetitivo. O Senhor, Ele dizia que nós precisávamos levar a boa nova onde, olha, os irmãos estavam na formação ontem, faz comigo. Em Jerusalém, na Judeia, na Samaria e até os confins do mundo. É o Senhor mesmo que nos pede. Senhor, em Jerusalém eu apresento. Leva a tua boa nova. Na Judeia não vou não. Na Samaria tem um povo, a gente não é nem tem afinidade, nem nos confins do mundo. E minha mulher, né, meus filhos, como é que eu vou dizer? Minha casa, eu não tenho tanto para conseguir uma casa. O Senhor agora me faz reformar. Ó,
servia na renovação durante, ela estava, não vai nem responder, durante alguns anos. E aí a gente nós compramos a casa própria. Cristina, ela disse assim: você vai, eu queria comprar um carro. Ela falou assim: se a gente vai morar no carro, bora comprar uma casa primeiro. A gente morava de aluguel, se a mulher sabe, vocês deixam o carro, compramos uma casa. E aí depois vieram o quê? Os filhos, né? Veio a primeira, a Tereza, aí passados alguns anos veio a segunda. Vamos dar uma reformada na casa, aumentar para dar um conforto maior para as meninas, tem um local para poder colocar carro, né? Porque a casa não tinha garagem, e a gente fez a reforma na casa. Eu desenhei, que eu vou projetar, desenhei a casa toda, sentei com ela, vai ser assim, vai ser a casa, assado lá, pronto, fizemos a casa. 3 meses nós moramos nela, acho que sim, né? Ela nem fala. Mais ou menos, mais ou menos 3 meses que nós moramos na casa, e eu fui demitido do trabalho. Larguei tudo. E aí eu saí da cidade, eu não conseguia mais emprego na região, cidade pequena, e aí eu vou voltar, vou para Salvador, que lá tem um campo de trabalho maior, e aí de repente eu posso voltar a me inserir, e eu venho visitar vocês nos finais de semana, a cada 15 dias, depois que me estabelecer lá, eu venho. E aí sabe o que ela fez? Vamos todos juntos. E ela pediu demissão. Ela trabalhava na prefeitura, na cidadezinha, e ela pediu demissão, disse assim: vamos permanecer juntos. E a gente veio para Salvador sem emprego, sem casa, sem nada. Né? A gente veio na confiança. Se o Senhor te mandar, vai a Samaria, vá, porque você, meu irmão, minha irmã, tenha certeza, não estará sozinho. É Ele mesmo que permanecerá ao teu lado, te suprindo todas as necessidades. Se Ele te enviar para os confins do mundo, vai. Senhor, se é Tu que me envias, eu irei. Aonde mandar, eu irei. O teu amor eu não posso ocultar. Quantos são os irmãos e irmãs que ainda não conhecem as promessas do Senhor? Vocês que eu chamei de filhos da promessa, a obedeçamos, coloquemos em prática aquilo que é desejo do Senhor para nós. Não fujamos das nossas cruzes, deixamos que Ele mesmo venha a nos modelar, porque Ele prepara o caminho. Queiramos apenas permanecer no caminho, isso sim. Desejamos apenas essa graça, com todo o ardor do nosso coração, de permanecer no caminho, que em meio às intempéries, né, ao balançar do barco, né, que nós permaneçamos lá, que continuemos a confiar que o Senhor estará ao nosso lado e que Ele nos guia, que Ele não nos abandona, que é Ele mesmo quem nos ama. Seguir Jesus requer mudança de atitudes, requer essa decisão decidida. Eu quero ser discípulo do Mestre, eu quero ser discípulo daquele que me amou primeiro, independente de família, sem medo, trabalho, bens, porque tudo isso pode ser reposto por Ele mesmo, mas se nós o perdermos, não. Então nós não estamos nessa terra, neste tempo, para nos fazer, não. Nós fomos criados e estamos aqui para realizar a vontade de Deus. Assumamos as nossas cruzes, confiantes que é Ele mesmo que está conosco. Assumamos as nossas cruzes com alegria. E a nossa irmã Arlete, ela falava que o sentimento assim mais forte e que afugenta o inimigo de Deus é a nossa alegria. Um cristão alegre
rechaça, expulsa os inimigos de Deus. O demônio, ele não suporta um cristão alegre. Senhor, estou passando por essa dificuldade, mas louvado seja Deus, que eu sei que o Senhor é comigo. O Senhor venceu a morte e por isso também sou vencedor. Quero estar contigo, Senhor. Alguns dos irmãos acabam proclamando muito graças que o Senhor derrama sobre as nossas vidas, bem-aventuranças, e elas sim existem e muito. Demasiadas são as graças que nós recebemos, mas é preciso lembrar que não temos apenas graças. O próprio Senhor sofreu, e nós, imagem e semelhança dele também, se queremos ser discípulos dele, se queremos ser reflexos do Senhor, nos preparemos para que também passemos pela sombra do vale da morte. Amém? Que nós possamos pedir a presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas nesse momento agora, para que Ele nos dê a graça de termos coragem, de nos mantermos confiantes, de nos mantermos fiéis ao chamamento do Senhor. Por isso, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo sobre as nossas vidas, vem nos modelar conforme a Tua vontade. Dai-nos a graça, Espírito Santo, de ser um seguidor fiel. Sim, é isso que eu desejo, Senhor, de ser o Teu discípulo, de dar o sim ao Teu chamado, assim como a Virgem Santíssima, que não titubeou, que não duvidou. Dai-nos esta graça, Senhor, de sermos fiéis, de sermos perseverantes, de desejar nos mantermos em Teu caminho e não abandonarmos as nossas coisas. Há um lugar que atrai meu coração e faz das penas voltarem sempre a direção. Se ali estou, me lanço, me derramo em adoração na sala do trono. Ali eu sei, fortalecido estou, e ao descer do monte a gracinha veio, posso cantar a realeza, a presença do Senhor. Você ouviu mais um programa com a marca e qualidade da Rádio Novo Milênio. Obrigado por sua companhia. Continue ligado. Vem aí mais um campeão de audiência. 10h36. Novo Milênio FM. Novo Milênio FM.
10h37.